Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o GGRC, o fundo de logística aí das agros, né? Logística barra industrial. Vamos dar uma olhadinha em o que rolou durante esse mês. Ele que soltou, acho que 2 ou 3 fatos relevantes aí há pouco tempo, né? Nós gravamos aqui, inclusive ele cita sobre esses fatos relevantes aqui no relatório. Quando tiver ali na parte eu vou indicar para vocês, vou deixar um cardzinho com a gravação desses fatos relevantes, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui o que rolou tudo durante esse mês. Então aqui algumas informações do fundo, né? São 33 imóveis, mais de 613 mil metros quadrados de ABL, tem um período aí de quase 6 anos, médio de contrato, né? Fundo de 2017, valor patrimonial da cota 11,04 centavos, valor a mercado está sendo negociado agora, quarta-feira, a 9,91, está subindo 0,1. Voltando para o relatório, então tem um deságiozinho aí, né? Tem um PL de quase 1 bi e 700, ele que está passando por uma emissão, então assim, facilmente vai chegar aí a um fundo de 2 bi. Número de cotistas, 190 mil, enfim, tudo isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais embaixo, viu? Bom, vamos lá. Pronto, comentários aqui da gestão, né? Então ele distribuiu 10 centavos por cota, que dá um yield mensal de 1,101, né? E 12,21 ao ano. Volume médio diário negociado de 4 milhões. A base de cotistas, 190 mil cotistas, né? Teve um ingresso aí de mais 4.260 de um mês para o outro, né? No acumulado do ano, o fundo já conseguiu mais de 50 mil cotistas. Aqui ele fala um pouquinho sobre o cenário macro, né? O Fed, que sinalizou a possibilidade de corte de juros, inclusive hoje é a super quarta, né? Então hoje tem Copom, hoje tem Fed também, então vamos ficar de olho, vamos ficar atento para ver o que o Jerome Powell fala, né? Enfim, seguindo aqui, agora a gente chega na parte dos fatos relevantes que ele soltou, né? Primeiro deles foi lá da proposta do VTLT, então a gente gravou um vídeo dedicado a ele, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha, tá? E aí é o seguinte, o valor do ativo foi atualizado, primeiro ele fez uma proposta, depois ele refez essa proposta, né? Então foi atualizado para 214 milhões, né? Considerando o caixa que o VTLT tem de aproximadamente 8 milhões, o valor da operação pode alcançar os 222 milhões, né? E a proposta foi aprovada. Agora tem que esperar o desenrolar de tudo para ver como que vai ficar toda a questão aí, né? Aí saiu um outro fato relevante, que era uma carta de intenções das cotas do AAA e do terreno Cabreúva, que era ao fundo BLMG, né? Então ele fez essa proposta, tá aqui, ó, no valor de 125 milhões a serem pagos por meio de compensação financeira, né? Você vai ser pago com cota. E aí o que é? É o terreno de Cabreúva. O BLMG, ele tem 3 imóveis e mais um terreno. Então a proposta é para o terreno de Cabreúva e as cotas do AAA, que são referente a 2 imóveis dentro dele, né? Aí aqui ele fala até que uma vez concluída a operação com o BLMG, o que vai acontecer? O GGRC ele já tem cotas do AAA, o BLMG tem mais uma parte de cotas do AAA, aí ele fez essa proposta, né? No caso ele ficaria com 50% de cotas do AAA, e ele tem mais um acordo com a Oaktree, que é a outra parte dona do AAA, para adquirir mais uma participação dela. Então, assim, ele ficaria majoritário nesse fundo no AAA, né? Então, esse último trecho é até isso, né? Uma vez concluída a operação com BLMG, a participação do GGRC passará a 50% de capital total do fundo, né? Essa operação com o BLMG, somada à transação com o fundo detido pela Oaktree, tem potencial para posicionar o GGRC como principal cotista do AAA no futuro. Então, nós também gravamos um fato relevante sobre essa proposta de aquisição da Oaktree. Minto, não foi um fato relevante não. Foi no relatório do mês passado. No relatório do mês passado tinha algumas informações sobre isso. Então, eu vou deixar aqui nos cards também para vocês darem uma olhadinha, né?
ele vai aportar, eu acho que ele aportou agora em agosto um valor e tem mais um valor para aportar em dezembro. E isso aí é só se ele quiser, né? Não é obrigatório. Mas provavelmente ele vai fazer isso visando ser majoritário aí no AAA, né? E aqui ele fala também do encerramento do direito de preferência. Ele está passando pela 10ª emissão de cotas, né? Então, conseguiu um pouquinho aí, né? Até porque compensa mais você comprar no secundário, né? Então foram subscritas aí 36 mil cotas, totalizando 413 mil reais. Seguindo aqui, ele fala das visitas técnicas. Então, assim, eu acho isso super interessante desse fundo, né? Ele sempre está fazendo isso para ver se tem algum problema, né? Para não acontecer o que aconteceu com o TRBL, lá do galpão deles, né? Aí ele fala das obras em andamento lá do CD Santa Cruz, né? Tá na fase 2. Então, 50% das obras já concluída. A gente vê aqui a vista panorâmica do galpão, vista interna. E aqui, como sempre, né? Tem no relatório dele essas questões aqui, perguntas e respostas. E eu destaquei 3 aqui pra gente, né? Primeiro o seguinte, há propostas concretas para a venda de ativos do fundo? Isso eu vim falando nos 2 últimos fatos relevantes, né? Eles informaram que receberam proposta, mas ainda estão analisando. E assim, com esse tanto de aquisição que eles estão fazendo, com certeza eles vão vender mais alguma coisa, né? Para dar uma reciclada no portfólio. E aí eu imagino o seguinte, se ele conseguir vender muitos dos imóveis industriais que tem dentro dele, eu acho que a cota vai dar uma boa andada, vai dar uma boa reagida, né? Aqui a pergunta é essa, e a resposta dele, ele fala que existem propostas preliminares em análise, né? Priorizando aquelas que representam condições financeiras atrativas que contribuam para a reciclagem e aprimoramento do perfil dos ativos e inquilinos. Então, existe, né? Aí é só questão de ver se eles vão vender ou não. Quanto à 10ª emissão de cota, será direcionada à aquisição de VTLT ou BLMG ou a outras operações em vista? E aqui ele fala que tem como objetivo financiar aquisições estratégicas e eles seguem atentos a outras oportunidades de investimento que se alinhem à estratégia de crescimento do GGRC. Então, assim, hoje está difícil captar dinheiro, né? Então, uma forma que eles estão fazendo para fazer novas aquisições é com pagamento em cotas. Inclusive, o HGLG também está fazendo isso. Então, eu gravei um vídeo, até coloquei lá na capa, o gigante acordou, porque ele soltou aí alguns fatos relevantes sobre aquisições, e essas aquisições com certeza será com pagamento em cota, porque assim, ele tem dinheiro em caixa, né? Mas assim, ele tem uma alavancagem que esse dinheiro em caixa já está muito destinado para aquilo, né? Inclusive até seria bom ele levantar um pouco mais de recursos, porque no ano que vem, tipo assim, tudo que tem em caixa acaba e ele só vai ficar com o que ele tem em fundos imobiliários. E assim, a carteira de fundos imobiliários dele é 7% do PL, é horrível. Então, com certeza tem prejuízo ali, né? Então, vai ter que realizar prejuízo para ficar com dinheiro em caixa mesmo, né? Então, assim, ele está fazendo essas aquisições, vai fazer essas aquisições com pagamento em cota, igual o GGRC já vem fazendo aí, né? E assim, eu não duvido nada aparecer mais alguma coisa para eles aproveitarem, né? Enquanto tá na emissão aí, emite um pouco mais, paga ali em cotas e ótimo, vida que segue. E a pergunta 4, né? Ele fala que atingiu um novo patamar em termos de tamanho, liquidez e relevância nos últimos tempos. Quais os próximos passos? E a gestão fala aqui que os próximos passos estão ancorados em pilares estratégicos. Pilar 1, aquisição que alinhe renda previsível e potencial de valorização, com foco em ativos logísticos de qualidade. 2, desinvestimentos seletivos que gerem valor ao cotista. E 3, manutenção de liquidez robusta e disciplina na gestão financeira e operacional. Aqui a gente vê a DRE dele, então nesse mês de agosto, o quanto que ele gerou de receitas, o quanto que veio de despesas. As despesas foram um pouquinho mais altas, né, referente ao mês passado. Ficou aqui na linha de taxa total de administração, então subiu bem, né? Mês passado foi 1.300.000, esse já passou para 2 milhões nesse mês. E aqui também em outras despesas, que ele não deixa claro o que seria essas outras despesas, né? O resultado do caixa, o quanto que ele pagou, então teve que utilizar um pouco da reserva, né? Pagou 10 centavos. Aqui, se a gente for dar uma olhadinha no acumulado do primeiro semestre, a gente vê que ele gerou 80 milhões, pagou 74, então assim tem uma boa reservinha aí, né?
A gente pode continuar aqui, distribuição e resultado de dividendo. Então a gente vê aqui dividendo, né? 1,02 ao ano, os 10 centavos ele já vem pagando aí, ó, há um tempo, né? Performance do fundo, a gente vê que tá bem empatado aqui com CDI líquido, né? 83% enquanto CDI líquido 80%. E aí vem IFIX e IPCA, ganha de tudo. Aqui a gente vê o balanço do fundo, né? Então, o que ele tem de ativos, os imóveis, 1 bi e 600 milhões. Aí o que ele tem de fundos estratégicos, outras aplicações. E essas disponibilidades aqui, mais aluguel a receber, eu não gosto dessa forma. Para mim, disponibilidade é uma coisa, aluguel a receber é outra. Até porque o aluguel a receber vai para distribuição, né? Então, assim, não teria que ser contado aqui. Aqui no passivo dele, de CRIs, tem 280 milhões e de obrigações de aquisições, né? Tem mais 38 milhões. PL de 1 bi 683 milhões. E aqui tem as dívidas dele, né? Dívidas até um pouquinho caras, né? Algumas delas. Então, IPCA mais 6,5, ok. Mais 7,5, mais ou menos, né? Mais 8, 8,5, 9,5, 9 já é um pouquinho alta, né? Aqui o saldo devedor, então são 280 milhões, né? E conforme vão passando os anos vai diminuindo um pouco. O fluxo de amortização, agora para 2025 tem 10 milhões, para 2026 34 e para 2027 56, então assim tá bem pesado aqui, né? E aí lá para 2030 tem uma bullet também, mas assim, para cá para 2030 já tá tranquilo, mas esses 3 anos aqui, né? Esse ano e os 2 próximos, tá um fluxo um pouquinho pesado, né? A distribuição da receita, né? Por ativo, a gente vê aqui Ambev, Americanas, o AAA, que com essas aquisições vai aumentar aqui o AAA, né? Por região, então a gente vê que a região sudeste é o maior de todas, né? Por estado. Cronograma de reajustes, então nesse mês aqui 16,44% foi reajustado, né? Vencimento dos contratos, agora para 2025 tem 4%, para 2027 tem 26%, né? Um quarto, então é bastante coisa, tem que ver como que vai lidar com isso. Índice de reajuste, 90% é IPCA, aí tem um pouquinho de GPN e INPC. Aí a gente vê aqui a estrutura do portfólio, tipologia, né? O logístico, 60%, industrial, 21%, e esse híbrido, 19%. Esse híbrido, para mim, não existe. Ou é um, ou é outro, né? Ou é logístico, ou é industrial. Vacância física, tem uma vacância ridícula aí, né? 5% de vacância. Modalidade dos contratos, então a grande maioria dos contratos atípico, né? Ramo de atividade, a gente vê um pouquinho de tudo. Aqui a gente vê os indicadores de mercado, então o preço médio de locação, que o preço médio do mercado, R$30, e o quanto que ele está conseguindo aí, 25,50. Então tá bom, né? Número de cotistas, a gente vê aqui, ó, agosto, 190 mil cotistas, um crescimento de 2,29% no mês, né? Então a gente vê, ó, tá crescendo muito, né? Aqui a gente vê os ativos dele, né? Então primeiro ele separa aqui, galpões logístico. Aqui é o AAA, né? Que são os 2 imóveis que eu falei que tá dentro do BLMG, né? São esses 2, mais um que ele tem e mais o terreno. Então ele tá passando esses 2 e o terreno. Aqui os imóveis industriais. E aqui os híbridos, né? A gente vê aqui a localização, primeiro na região sudeste, região sul, centro-oeste, nordeste. E é isso, pessoal, não tem muito mais o que falar, não. Mais um mês de GRC. Destaque aqui são essas questões das aquisições, né? Que a gente gravou, fato relevante de tudo. Então, assim, ele não para, continua adquirindo tudo aí. Ótimo momento, eu vejo um fundo em um ótimo momento mesmo. Eu pulei aqui uma partezinha, pessoal, que eu queria destacar para vocês, que é o seguinte. Em relação à cota dele, que não está andando de jeito nenhum. Aqui, ó, volume mensal. O que está acontecendo? Como ele fez muitas aquisições com pagamento em cotas, provavelmente quem vendeu precisava do dinheiro, então quando pegou as cotas, o que ele fez? Começou a vender no mercado.
Então, quando ele começa a despejar muita cota para vender no mercado, o preço cai, não deixa ele subir de jeito nenhum. Então, acredito que por isso ele tá com o preço, por isso que a cota não anda. Igualzinho ao TRXF, eu gravei, acho que foi ontem, o vídeo do TRXF, falei também que a cota perdeu os R$100 e tá lá em 97 largado, e ele fez uma aquisição muito grande com pagamento em cotas, né? Então, provavelmente é isso que está acontecendo, e a gente vê aqui pelo volume mensal, né? A gente vê aqui, ó, até março, o volume era 54 milhões aqui, durante todo o mês, né? E aí, como ele começou essas aquisições, aí aumentou para 81, 73, 69. No mês passado, 107. É muita coisa, né? Esse mês, 85. Então, assim, diz muito aqui sobre o tanto de negociação que está rolando, né? Então, assim, provavelmente o institucional que pegou ali o pagamento em cotas está jogando no mercado para vender logo tudo, né? E acaba jogando o preço para baixo. Então, provavelmente é isso que está acontecendo. E no mais é isso, galera. Então, vamos ficar atento aí. Vai ser muito bacana ele ficar com ser um majoritário aí no AAA. Quem sabe até joga diretamente para dentro do fundo, né? E vamos ficar atento. Surgindo qualquer coisa aqui eu vou trazendo para vocês, viu? E é isso, galera. Então, se gostou, deixa o like, tá? Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos. E segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. É isso, galera. Valeu, abraço.